Boa noite para vocês que nos assistem. Hoje é a segunda edição desta entrega, desta série especial com Mara Vani, escritora. Mara agora mostrando essa nova face. Já a gente conversou no episódio anterior sobre os primeiros livros que Mara tive lançando. Há muita coisa legal que você pode estar contemplando em el video anterior. Vamos deixar o link aqui na descrição para que você assista ele em íntegro. Ela já quer que a gente saiba sobre o código de sangue e honra, gente. Essa mulher não quer deixar nem um minuto de suspense para vocês, mas eu sim quero, então eu vou falar de quem, de meus apoiadores, pessoal. Quienes me apoiam são Cindy Lojas, Mini Mercado Denis, Escola Domingues, Escola Fisk, Diverte Brinquedos, Vangalu, Lúcia Simpex, Cindy Lojas. Eles são quienes me apoiam. Agora nossa nova apoiadora Mara Vaini, escritora, pessoal. Como eu falei pra vocês, Mara tá doida pra falar do código de sangue, gente. Ela tava ali, eu só tava pegando aqui. Eu recebi alguns destes, coloquei um em meu livro de realizações, de outro para algumas amizades, de um para Padoca, deixa eu ver se me lembro. De um para Padoca, de um para Tere, de um para Larissa, de um para a mãe de Larissa. Também? Sim, de para as duas. Daí a gente viajou no... Vocês foram para Marcopar? Fomos para Marcopar, então quando eu estava no ônibus, de para elas, não deixei de ir para elas. A gente se divertiu muito. Bom, realmente a gente se divertiu muito. Falando, a gente se divertiu muito, só nós vimos no ônibus, gente. Apenas a gente desceu do ônibus, esperamos entrar, e o lugar era tão grande que eu só vi elas depois no ônibus. Não vi elas em todo. Eu não vi elas em todo viagem. Mas eu acho que fui na companhia de viagem, porque me mandaram outro convite. Obrigada. Amiga, me fala, código de sangue e honra, como chegamos hasta aqui? Uau! Nossa, com muita vontade de se tornar profissional, de deixar de ver a escrita como um hobby, como algo amadora e realmente saber que existe uma fila do pão e que eu tô nela. Gente, e é bom que você fala isso, amiga, porque muitas mulheres, isso passa mais que todo para nós mulheres, temos um empreendimento, seja fazendo cabelo, fazendo unhas, fazendo capa, divulgação nas redes sociais, e vemos isso como um hobby. Muitas vemos nosso trabalho como um hobby. Muitas pessoas que trabalham desde casa, você fala para essa pessoa, posso passar na tua casa tal dia? E a pessoa diz, vou estar desocupada. Assim, não estou desocupada, realmente vou estar em horário de trabalho. Então, deixa-te dar um tempo. É difícil, eu não penso que seja difícil, mas sim, se nos está tornando difícil aceitar que todos esses hobbies podem se tornar profissões. E devem se tornar profissões, porque se você já tem um talento, gente, se você já tem um talento, e você consegue que esse talento seja monetizado, você consiga trabalhar com sua paixão pessoal, fica mais leve trabalhar, porque, gente, perengues, todos os trabalhos têm. Então, cara, se eu vou passar perengue, que seja fazendo meus vídeos. Gostei disso. Cumprindo meu sonho, gente. Porque eu sei que al dia seguinte, pelo menos, vamos contar aqui uma anedota para vocês. Este vídeo está sendo gravado novamente, porque já fizemos e não saiu ruim. Mas, sabe uma coisa? Ele está aqui com nossas sonrisas novamente, porque a gente está fazendo coisas que a gente gosta. Ela está falando do livro que ela ama, de sua paixão, e eu estou cumprindo minha paixão. Então, quando é assim, fica mais leve. Mas imagina, minha amiga tem outra profissão que é massagista, não, aromaterapia. Imagina, eu não é que eu não curto a aromaterapia, mas não é minha paixão. Às vezes eu chego, foco todo, vou comprar todos os materiais para fazer aromaterapia. Foco, inverto tempo e dinheiro em uma coisa que eu posso gostar, mas também não tenho tanto talento. Então imagina, se eu puder focar no meu talento. Em este caso, Mara, ainda tendo, vamos dizer, uma carreira profissional bem ampla, uma mulher que estuda porque gosta de estudar, não porque seja obrigada, sim, porque ela gosta de verdade, ela gosta de ler, gosta de estar informada, gosta de aprender. Ela ainda com todo o seu conhecimento, como já contou no vídeo anterior, o primeiro livro que ela lançou, os dois primeiros não tiveram nenhum tipo de edição, ela se permitiu isso,
porque era uma fase do processo, mas agora ela sentiu a necessidade de profissionalizar-se. Me conta como foi essa fase, em que momento você diz, preciso profissionalizar? Vamos lá. Foram vários momentos que chegou num momento grande, tá? Então eu me lembro de alguns, assim. Como, por exemplo, assim, tem uma grande escritora, não vou falar o nome dela, que a mulher é muito conhecida. É uma escritora bem conhecida, tá? E eu fui ler um livro dela. E eu falei, meu, se essa escritora tem a quantidade de livros que ela vende e ela escreve esse tipo de história, então eu também posso, né? Esse foi um momento, né? Outro momento foi, eu fiz o Dale Carnegie e ali eu vi que eu estava pecando nisso comigo, tanto que eu mudei algumas coisas assim, então ali foi o primeiro passo. Só que antes, que foi o somatório, tá? Antes desse primeiro passo, já estava dando outros passos ali, né? Esse passo grande, assim, havia outro. Outro momento foi quando, antes de eu ter que recolocar o Good Hide de novo, né? Porque eu tive que tirar e colocar de novo, né? E eu perdi todas as avaliações que tinha ali e tal. Antes de eu fazer isso, uma das leitoras me chamou no Instagram. E ela falou assim, por que você não lança os teus livros? Por que ninguém te conhece? Porque eu li o Good Hide, aí ela até falou pra mim, assim, ela falou, eu li o Good Hide, aí eu li o 240 horas, eu achei incrível, e aí eu fui ler o Sangue de Diosa, aí ela falou assim, o Sangue de Diosa nem parece que é você que está escrevendo, porque realmente não parece, eu dei muita... Assiste o primeiro, vocês, né? Vai lá, Assiste. Por que você não faz, né? Por que você não... Aí eu, foi outra que ficou pensando. Mas esses foram os dois passos assim que mais chamaram dentre os passinhos menores. O passo maior foi quando eu falei, cara, é a minha escolha. Eu escolhi isso. Eu escolhi ter os erros gramaticais lá no Ela e no 240 horas. Eu escolhi. É a minha escolha. Então, se é a minha escolha, eu vou ser profissional agora. É a minha escolha. Então, eu vou ser profissional, eu vou ter uma agenda, eu vou ter revisão, então eu vou fazer direitinho, do jeito que o mercado editorial quer. O livro está em pré-venda e já está muito bem, obrigado. Está em pré-venda. E ele está muito bem, foi muito bem aceito. Em pré-venda, onde você não tem acesso ao todo do livro. As pessoas, as minhas parceiras de leitura que me deram aquela leitura crítica, tal, que meio que funciona como uma leitora aberta, então, assim, ó, tá impressionante o livro, eu já quero saber o resto dele. Aí eu falei, no momento de profissionalizar, de, querendo ou não, ganhar um pouco de dinheiro com ele. Uhum. Por que não? É pecado isso? Quem diz que isso é pecado? Para mim, não é. Mas também é o momento de deixar o amadorismo de lado. Porque eu já passei dessa fase. Foi quando eu me permiti, foi quando eu aceitei meus erros, sabe? Agora não, agora é a minha escolha. Então eu escolho ser profissional. Eu escolho ser Mara Bainha escritora, ou MB escritora, que é como está no meu Instagram. Ou como eu assino, Bami, né? By me, por mim. Porque é assim. E por que é assim? Porque é assim, porque eu sou assim, porque eu escolhi assim. Fiz um curso com uma excelente, talvez uma das top 5 do Brasil, que é a Dani Sakugawa, e eu fiz um curso com ela para saber, ó, como se tornar profissional. E ela tem um curso excelente e ela pega passo a passo ali, assim, sabe, faz todo o mercado editorial ela faz ali, né? E eu sou autora independente, eu não tenho editora. E ela também fala, ó, para ser autora independente precisa disso. E aí ela mostra todas as questões ali. Foi um divisor de águas, digamos assim. Porque aí pelo menos eu sabia os passos que eu precisava dar para me profissionalizar.
Legal. Agora me fala um pouco de como foi o processo, então, da criação deste livro. Então, é sempre então, né? Esse livro, assim como 240 Horas, assim como Good Ride, eu tive uma ajuda de outro plano de existência, eu tive, tá? A Sara, ela é uma deidade. E eu estive muito ali com essa deidade. Quando você ler o livro, você vai saber de quem que é que eu tô falando, tá? Quem é a deidade que está ali, porque é muito claro no livro, tá? Inclusive eu cito o nome no livro várias vezes. Não vou falar, não vou falar. Mas ela esteve comigo o tempo inteiro. E em alguns momentos eu parava assim, eu falava, eu não estou conseguindo fazer a ligação deste. E estava ali num determinado capítulo, fazendo assim, já sabia o que escrever no próximo capítulo, mas não conseguia fazer a ligação entre os dois. Eu ia dormir, no dia seguinte era a primeira coisa que me vinha na cabeça. Eu falava, obrigada, porque essa deidade estava comigo ali o tempo inteiro me falando, tá? E essa deidade, quando a gente trabalha com ela, qual que é a principal característica dela? A escolha. E a Sara é assim. A Sara, ela lutou muito para que as escolhas dela fossem respeitadas. Vira a mão aqui um pouquinho atrás, pega esse envelope vermelho para mim, fazendo um favor. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Enquanto a gente fala aqui. A Sara, ela... Esse daqui é... São essas outras aqui eu não posso mostrar. Era que você tinha me falado. Sim, mas esse aqui não pode mostrar, tá? Porque só pode mostrar esse. Eu tenho que... só pode mostrar esse. Amiga, esse era o presente que você tinha me falado que estava pendente. Isso, chegou e eu esqueci de trazer o teu. Vou dar pra ela depois, tá? Mas vocês não podem ver. Olha só. Só esse que pode ver. Os outros só depois que vê o livro. Mara fez um presente para suas leitoras. Como que você fala? Leitora? Parcerias de leitura. E enviou, só que estes não tinham chegado na hora, gente. Mas olha que bonito. Eles chegaram. Amei. Então a Sara começa assim, aí passa por todo o processo das escolhas e ela termina assim, né? Bem, amiga. Assim, ó, são... E chegaram. Então, esse que eu tô falando que eu esqueci, menina. Pra ti que foi muito correria, gente. Aí tranquila, amiga, depois me dá. Com certeza, com certeza. É que esse também já tava aqui, né? No meu consultório. Ai, não, lindíssimo. Amém. Então, a Sara, ela luta muito pelas escolhas dela. Cada uma tem uma frase diferente ou é a mesma? Tem uma frase diferente. A Sara luta muito pelas escolhas dela. Muito. Tanto que aqui atrás dos cartões tem... não dá muito para ver ali, ó, mas atrás dos cartões são passagens do livro. E nessa aqui, porque a Sara falou, eu vou lutar pelas minhas escolhas. E esse livro fala sobre escolhas. Então, assim, ó, eu já não tinha mais nada a perder. Eu já não tinha mais o caminho de volta. Eu já estava no tudo ou nada. Então, eu escolhi o tudo. Ou seja, ou você aceita a minha escolha, ou só lamento. Ou você aceita a minha escolha, só lamento. E é bem interessante, porque a protagonista vai a combate. Ela vai com tudo. Porque, como ela diz, ela já não tinha nada a perder. Então, só quando eu subi na frase que falava, Lenta, tem que ter medo de que não tem nada a perder. Sim, é uma frase é uma passagem, inclusive, a Arte da Guerra, do Sun Tzu, aquele, ele fala, se você... um general escreveu o livro, um general japonês escreveu o livro há trocentos anos atrás, assim, e ele fala, você nunca deixa seu inimigo sem nada a perder. Porque se você deixar ele sem nada a perder, ele vai virar um... É verdade, tem lógica. Não, você sempre deixa ele com alguma coisa a perder. Assim, ó. Arte da Guerra, gente. Leiam esse livro. Vou ter que ler mesmo. Leiam esse livro. E a Sara é assim. A Sara, ela trabalha... Ela trabalha, não. Ela faz das escolhas dela a grande...
vontade de viver. Ela queria ser livre e ela lutou para ser livre. Ela escolheu ser livre. E ela lutou e ela foi livre. O livro começa assim, né? E é muito... É muito íntimo de todas as mulheres do mundo inteiro. Porque o que nós mulheres não temos no mundo? Liberdade. Em isso coincidimos todas, praticamente. Vai me dizer que você não tem medo de andar na rua. É verdade. Mas por que você tem medo de andar na rua? Porque eu sou mulher. É verdade, porque eu sou mulher. Porque eu sou mulher. Não é? Então, imagina agora, em uma parte do livro ele se passa em países do Oriente Médio. Imagina uma mulher do Oriente Médio. Como deve se sentir realmente, deve ser uma situação bem complicada. E a Sarah, ela fala, peraí, comigo não. Eu vou sim ser livre, eu vou sim parar de sentir medo, você vai escutar a minha escolha, você vai respeitar a minha escolha. E ela segue. Só que a forma com que o livro veio para mim foi justamente assim uma deidade me falando, eu fiz o que eu fiz no imaginário popular porque eu escolhi. Então foi a escolha dessa deidade que estava ali e tá no imaginário popular, sabe? Então o Código de Sangue e Honra ele surgiu assim. E uma das coisas do curso, Mara Samara, né? Uma das coisas do curso que a Dani Sakugawa fala, ela fala, você tem que ter os teus personagens, uma pasta com todos os teus personagens, com tudo assim. Não consigo. Eu tenho uma folha, você pega uma folha, deixa eu pegar uma folha aqui, eu tenho uma folha assim, ó, e ali tá a história inteira. Numa folha, assim, em todos os livros foram assim. Com exceção do Código do Sangue de Leviosa, que foi um livro que eu dei asas à imaginação, tá? Mas os outros tinha uma vozinha ali me falando o que era tudo escrito numa folha, tal personagem assim, essas cidades, aí você virava assim são as minhas anotações. E me entendo com as anotações que estão ali, porque é assim que vem a história para mim. Aí, já que essa hora a gente está trabalhando com escolha, eu escolhi ter as anotações assim. Eu escolhi fazer... cadê? Ih, nem sei mais onde está. Caiu. Vou pegar isso aqui. Eu escolhi eu escolhi. Inclusive aqui, que é uma passagem do livro também. Isso está escrito no texto, tá? Não é só uma frase de marketing. Tá? Muito trabalho e muita ação da menina que saiu livre de uma arena e retornou como a única mulher capaz de mudar as regras do jogo, ou melhor, as leis do Código de Sangue e Honra. Agora assistamos! Pequeno probleminha técnico. Porque, como eu estava falando, o código é aquele código que tem ali fora que traz o medo para a mulher. O sangue é o sangue da mulher. E a honra é a pseudo-honra que a gente vê lá fora. Então é o Código de Sangue e Honra. Eu não deixo isso escrito no livro, mas conforme você lê ali, você entende que é assim que funciona. Mas claro, né, gente, como eu falei, assistam a primeira parte, mas como eu falei, eu dei coloquei umas florzinhas, dei uns lacinhos, pinguei uns negocinhos para realmente ter uma história que você possa ler para ter um lazer. Porque se eu for colocar só aquilo que eu escuto aqui, não vai ficar uma história legal de se ler, né? É legal quando rola uns romances, quando rola uns pega-pega, quando rola uns beijos, quando rola umas peleias. É legal, né? É legal, é legal. Gente, agora que vino na minha mente, a gente na primeira gravação tinha falado algumas coisas que não hemos falado aqui. Então, daqui a pouco, eu vou fazer uns vídeos bem curtinhos, que a gente vai estar publicando no nosso story. Então, acompanhe nossos stories para você saber
curiosidades dos livros da Mara. Quer saber as curiosidades que não foram faladas neste vídeo, mas que eu me lembro delas? Então só você dá uma olhada nos stories, que a gente vai estar aí colocando todo. Se saiu dos stories, dá uma olhada nos destaques da parceria de sucesso.podcast e você vai olhar lá. Amiga, então, este processo de profissionalização, você sente que é, vamos dizer, a abertura de uma nova fase na tua vida? Com certeza, com certeza. Quando a gente torna algo mais profissional, quando a gente faz as etapas corretas, como tem que ser, como eu posso te explicar isso? Eu não vou, não tá me vindo a palavra agora. Uma engrenagem? Quando você traz, assim, ó, tá, agora eu sou mais profissional, eu estou seguindo as etapas. Então, é fluido. As coisas fluem, sabe? É como se você... A gente pode parar um pouquinho? Sim. Ai, tá, obrigada. Vamos no ar. Então, profissionalizar, entrar nesse processo de profissionalização é deixar fluido. É assim, ó, é falar para todo mundo, eu sou escritora, é assumir, eu sou escritora, eu escolhi ser escritora, então eu vou ser profissional. E além do que, você também começa a melhorar cada vez mais o seu trabalho, né? Olha a Mara amadora antes, a Mara que fazia como hobby, a Mara que teve que passar pelo processo todo que passou ali, assistam a primeira parte que vocês vão entender, passar por todo aquele processo e para chegar agora, não, eu sou profissional. Vou aceitar com muito bom grado todas as críticas que me ajudaram a construir mais a ser profissional. E, além disso, vai estar dentro daquele fluxo. E esse fluxo vai chegar onde ele precisa chegar, sabe? Colocando todas as coisas ali dentro daquela redoma profissional, que se chama mercado editorial, eu consigo chegar em vários locais. Nas mulheres que precisam ler o livro. Você sabe que foi me perguntado nessa questão, porque eu estou na pré-venda nos últimos dias, né? Não termina hoje? Sim. Não, hoje é o lançamento oficial, a pré-venda acabou, eu estava falando nos últimos dias da pré-venda. Me foi questionado o seguinte, qual que é o seu objetivo com esses livros? Aí, com as histórias, né, no caso desses livros, aí eu falei, o meu objetivo é que cada mulher leia e aprenda e siga como exemplo o que a Helena, a Samira, a Cris e agora a Sara podem ajudar ela. E muitas outras protagonistas mulheres que venham, que chegam até mim para eu colocar na história, na palavra escrita, como eu gosto de dizer. O meu objetivo é esse, mulheres leiam e aprendam com essas mulheres que estão dentro de um livro. Elas têm muito a nos ensinar. Com certeza. E eu vejo que as mulheres que compõem teus livros, elas todas são mulheres fortes, mulheres dispostas a quebrar enigmas, dispostas a fazer acontecer. Sim, são. Para falar a verdade, Gioconda, muitas das histórias eu vejo aqui, das mulheres que sentam aqui nessa cadeira. Porque as mulheres que sentam aqui, elas vêm até mim. Eu sou terapeuta feminina, eu trabalho com mulheres e o feminino da mulher. As mulheres que sentam aqui nessa cadeira, elas vêm até mim para quê? Porque elas querem viver a realidade que elas não vivem. Elas querem ser capazes de assumir aquilo que elas querem viver, mas elas não vivem. E é a mesma linha de pensamento, é a linha de pensamento das protagonistas. A Sara, ela se borra de medo do irmão dela, mas ela se veste com medo e vai com medo mesmo.
entendeu? Ela fala, não vou, eu não posso, eu escolhi ser isso, você vai ter que aceitar, mas ela morre de medo dele. Que é o que vocês viram ali na primeira foto, ela briga, isso eu posso falar, ela briga com o irmão dela para ela poder ser livre na porrada dentro de uma arena. Só assim ela consegue ser livre. Será que isso ela é muito corajosa para fazer isso? Ou será que ela não quer mais sentir medo? A gente não precisa ter tanta coragem, a gente não precisa ser uma mulher maravilha, mega corajosa para poder fazer as coisas, para poder fazer com que os outros respeitem as nossas escolhas. Uhum. O que a gente Mas pode nós fazer? devemos fazer que a gente respeite as nossas escolhas. Sim, e o que a gente pode fazer? Eu não preciso ser corajosa, mas eu também não quero mais sentir medo, então eu vou lá e não vou mais sentir medo. Eu queria te falar sobre o medo. Quando eu estava morando na Venezuela, um ano antes eu vim para morar aqui no Brasil. Eu já estava morando sozinha em outra cidade. Que lembro que a gente teve essa conversa quando fizemos a anterior gravação, que eu te falei, eu me arrependo de não ter feito faculdade. Você lembra que estávamos meio conversando com a filha? Sim. Eu fui a morar em uma cidade, senhores, que 5 anos antes eu tinha ganhado uma bolsa de estudo para estudar em uma faculdade. Eu queria estudar turismo. Ai, meu Deus, mas me deu medo, gente. Me deu muito medo. 5 anos depois, estava morando aí, passava à frente da faculdade e o único que eu pensava era: poderia estar eu saindo de aí com um título em mão de algo que eu amava, imagina turismo. Amo ainda. Mas eu estava morando em um lugar que eu amava, um lugar era assim super. Eu me sentia segura aí, dava pra caminhar. Eu, cara, todas as tardes me ia caminhar e subia um cerro e eu pensava que era tipo um morro do pensamento. Eu subia esse morro, chegava lá acima, gente, eu durava horas comigo mesma falando. Tipo, Joconda, você tem que pensar, tem que ser corajosa, você tem que tomar uma decisão, tem que ter uma escolha. Ai, foi onde saiu a escolha de vir morar no Brasil. Sim. Ai, foi onde saiu a escolha. Me lembro que um dia antes era minha despedida do lugar dos meus pensamentos, gente. Eu te juro, eu voltei à Venezuela e eu fui pra lá porque eu sentia que eu necessitava ir lá a falar comigo mesma. Era muito doido, porque a conexão que eu sentia aí era outra coisa. Mas me lembro que um dia eu cheguei e eu falei, eu vou para o Brasil, eu não posso ter medo. Se algo eu não vou ter aí no Brasil vai ser medo. Eu vou ir, eu não vou ter medo. O medo, que irá acontecer. E essas perguntas ficam aqui. Eu de aqui na frente eu não vou ter medo, gente. E não é que eu não tenha medo, tenho medo de certas situações, mas agora um projeto eu não tenho medo de encarar. Porque foi a tua escolha. Porque foi minha escolha. E eu me lembro disso. Está acontecendo uma coisa, assim, eu tenho medo de coisas, tenho medo. Um leão, me parece um leão na frente dele. Sumo na hora. Mas, cara, de encarar um projeto novo, ainda seja muito grande, de iniciar esta nova fase, ainda, em certo modo, fiquei desamparada. Não fiquei desamparada, foi uma escolha. Eu escolhi. Entendeu? Eu escolhi e assumo os erros da escolha. Porque, o que a gente falou, esse programa está sendo regravado porque eu assumi isso. Eu assumi que eu estava abrindo uma nova fase e que nessa fase vai ter erros. E sempre, como falei para minha amiga, e agradeço a todos os meus apoiadores que estão caminhando comigo, que estão me apoiando nisso. Mas isso da escola, escolher, não é assim, eu sou a Mulher Maravilha, não tenho medo de nada, mas para certas coisas o medo já não existe. Para certas coisas, às vezes, vou falar agora qual é o meu maior medo. Meu maior medo agora é não fazer o que eu quero fazer. E quando eu falo não fazer o que eu quero fazer, quero comer um helado, tenho que fazer, senão me vai dar medo. Não, gente. É que se vir um projeto na minha mente. Exemplo, pouco tempo atrás eu fui a Brasília porque surgiu uma oportunidade. Surgiu a oportunidade de ir representar a Aliança Empreendedora. Eu tinha medo eu não tinha medo não, eu tinha receio de me inscrever, porque eu decía, cara, se eu não saio contemplada, eu vou ficar triste, e isso e aquilo. Gente, eu me arrisquei, fui contemplada, curti uma baita viagem, uma baita oportunidade. E eu pensei, aconteceu outra coisa depois. Meu programa, meu podcast. Se dio em esse evento em Brasília, conosco uma pessoa que me disse, vamos fazer Expo Favela, a presidenta da comunidade de favelas do Brasil, vamos fazer uma Expo Favela em Porto Alegre.
vai, coloca tu programa. E eu não vou me escolher, não vai me contemplar. Acredito que, cara, eu ir para Porto Alegre, gente, quando eu cheguei lá, tinha um podcast lá. Eu não me senti mal porque tivesse um podcast, eu me senti mal por não ser o meu que estivesse aí. Porque eu disse, foi algo tão tonto, eu me paralisei por o que vai acontecer, será que eu não vou ser contemplada? Então, gente, não tenha medo. O maior medo agora, eu volto e repito, é ficar com a vontade de ter feito as coisas. Esse é o meu... E não fazer. E não fazer. Eu fiquei assim, eu fiquei, caraca, cara, super legal, porque o porquê dela, vinculadíssimo com o meu, era também empreendedores. Cara, sim, eu, caraca, eu também pude estar aqui. Se eles foram contemplados, meu projeto também pode ter sido contemplado. Não porque fossem, vamos dizer, parecidos, o meu não seria contemplado. Porque estávamos em cidades diferentes e nossa missão é a mesma. A nossa missão é a mesma. Então, não é por o fato de ser que eu não fui contemplada que não. Senão do fato de eu não ter tomado a escolha, de eu não ter decidido. Outra pessoa se tomou a decisão, fiz acontecer, entendeu? Viu só? Então, eu vejo assim, agora atualmente para mim meu maior medo é não me arrisgar a fazer. Cara, se já, como começa essa frase, se Deus colocou em tu coração, vai. Eu vou até pegar essa tua fala e vou me colocar também como meu exemplo. Eu trabalhei muito tempo em outro trabalho, e aí chegou no momento desse trabalho em que ele não estava mais me suprindo, tá? Eu poderia sim continuar. E ela não está falando de suprir economicamente, então você está falando de suprir o coração dela. E assim, eu fiquei morrendo de medo. Porque eu tive que passar por uma transição, eu tive que começar o meu empreendimento do zero, que foi algo que eu comecei no meu emprego anterior, eu tinha 20 anos de idade, sabe? E lá não é mesmo, gente. E eu comecei o meu empreendimento aqui hoje com mais de 40, sabe? Com 43, para falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a minha idade, tá? Falta um mês para fazer 50. Eu não tenho o menor problema em falar. Não escondo a minha idade. Imagina, como que eu tive medo de tomar a decisão? Tive. Mas, gente, como eu ia estar infeliz hoje? Eu abri o meu empreendimento, eu abri a Maromas, eu comecei a escrever como? Com medo. Só que eu não falei que foi um expurgo que eu fiz. Foi um expurgo que eu fiz. E ali eu me libertei. Eu tenho medo? Tenho. O pessoal aceitou o código de sangue e honra muito de boas. Aí o pessoal vai ler, mas não é tudo aquilo que você falou na pré-venda. É o medo meu. Só que, desculpe, se eu tivesse dado força a esse medo, ele não teria nem saído do papel. Ele não teria nem se tornado isso aqui. Essa capa, que aqui é a capa dele. Ele não teria nem se tornado isso aqui. Então, eu escolhi isso. E por que não escolher o medo? Por que não? Eu tenho medo. Ok, eu escolho o medo. Pronto, resolvido. Então, trabalhar a Sara me fez ver isso muito bem. Me fez ver isso claramente, assim, ó. Ela escolheu, inclusive o medo. Ela escolheu. Eu tenho medo disso, ok, eu vou enfrentar, mas eu escolho o medo. Algumas passagens isso fica muito bem claro. Muito, muito claro. Que ela, mesmo ali assim, ela fala, não, eu escolhi ele, mas eu vou lá. Eu vou fazer. Algumas passagens do livro. 2 ou 3, mais ou menos assim. Ela vai e faz. Sabe? Tem até um meme na internet que é uma corujinha. E aí tá escrito, se você estiver com medo, aí aparece a corujinha embaixo, porque a coruja, quando ela anda, ela levanta as asas e fica só as perninhas, né? Vai com medo mesmo, que é como se ela estivesse fazendo assim, e indo com medo mesmo. Ou seja, ela não escolheu o medo para ir? Então, a Sara mostra muito isso, e a Sara me ensinou muito isso. E a deidade, que é a Sara, que estava sentada comigo ali escrevendo, o imaginário popular, o inconsciente coletivo em que ela está imbuída,
foi por causa da escolha que ela fez. Porque ela fez essa escolha. E aí até hoje ela é demonizada por causa da escolha que ela fez. Por quê? Porque o mundo lá fora não está o suficientemente apto a entender a escolha que ela fez. E não respeita a escolha que ela fez. Porque ela é mulher. Claro, porque se fosse um homem, a história seria bem diferente. Aplausos para ele por sua escolha. Mas porque é mulher, olha ela. A mulher, aí, essa semana, olha, deixa eu te contar uma, só uma. Eu fui abastecer meu carro, e aí ali perto de onde a gente mora, tal, você pode entrar aqui, e aí você faz um desvio, assim, para poder entrar e seguir o seu caminho, tal. Aí essa semana eu passei, tinha um homem fazendo o mesmo desvio, entrando na contramão, fazendo a livre, não aconteceu nada. Ninguém buzinou, ninguém apontou, ninguém fez nada. Aí vai eu, Mara, peguei, abasteci o carro, e aí na hora que eu fui fazer, é uma mão que vem, uma mão que vai, as duas mãos assim, só que do lado de cá tava tendo uma carroça. E aí eu falei, pô, eu não vou fazer o cara bater no cavalo, para ele acelerar o cavalo, para eu poder passar, para eu poder pegar meu caminho. Não, eu vou fazer esse, é 15 metros, acho que nem isso, que você pega a contramão, porque é só um desviozinho assim, você só vira o carro, né? Tinha que ser mulher. Gente, não fazia 3 dias que eu tinha visto um cara fazer aquilo e ninguém falava nada, né? Eu escolhi fazer aquilo, não escolhi? Por que eu não posso ser respeitada? Um homem escolheu fazer aquilo, não escolheu? Engraçado que ele foi. Essa é uma das passagens que eu falei para você. Tem uma passagem, uma certa passagem do livro, que um homem contesta a Sara. E ele fala, mas eu sou homem, você é mulher. Desenrola a história, ela fala, pois é, eu sou mulher e você é homem. Mas eu sou mulher e você é homem. Sabe? Então fica bem... a passagem é uma passagem muito violenta, mas essa fala, a mulher que vai ler vai falar, ela vai fazer assim. Vai fazer assim, que porque ela escolheu. Ela escolheu. Ela escolheu. Amiga, não hemos falado de onde posso adquirir esse livro. Ok, vamos lá. Todos os meus livros estão na Amazon, os e-books, né? Eles estão na Amazon. Hoje, o lançamento oficial do Código de Sangue e Honra. A partir de hoje, ele já está. Vou colocar assim só para vocês verem a capa. Aqui está uma coisa da capa, né? Mas aqui é só a capa. Já está lá na Amazon. Quem tem para o Kindle já pode baixar no Kindle. Quem tem o Kindle Unlimited também já pode baixar ali no Unlimited. Porque quem paga o Unlimited, ele é baixado, você baixa de graça, tá? Quem é associado ao Unlimited, você baixa de graça. Todos os meus e-books. E só que aí tem uma coisa bem legal. Na Feira do Livro de 2024, ele vai estar físico. Ai, então glória a Deus. eu estarei autografando lá na Feira do Livro de 2024. A gente não tem a data ainda, mas eu estarei autografando lá, porque eu vou fazer essa tiragem física. Ele ficou um livro grosso, né? Ele tem mais de 700 páginas, para você ter uma ideia. E porque ficou muito completo. Para mim, assim, ó, se eu for escolher, o God Hide, ele mora no meu coração. Porque foi um livro que quebrou, a Samira me ajudou a quebrar os meus paradigmas, sabe? Quebrei ali com ela. Mas o Código de Sangue e Honra, ele eu posso colocar ele assim como o meu xodozinho, porque foi ele que me tornou uma escritora profissional. Então eu falei, ele merece sim ter ali uma tiragem física, uma tiragem impressa. Claro que sim, com certeza. E que é bom que já em quente que você fez esse curso, você coloca em prática a maior quantidade de passos do processo possível. E um desses passos tem que ser a tiragem, e tem que ser todo o processo. Sim, tem que viver todo o processo. Eu acho bem interessante isso, que você procurou uma pessoa profissional para te guiar nessa caminhada, porque não deve ser fácil escrever um livro. Todo o processo que a gente já falou, que não só escrevi, depois a edição, a tiragem, gente, é todo um processo. E vejo que por lo menos aqui tem alguma edital que facilita para as pessoas rio-grandenses fazer uma tiragem, mas essa é nossa cidade, e tampouco é que é tão acessível assim. Você faz
Não sei como funciona o processo, mas tem tem um limite. Mas para vocês, escritora independente deve ser bem complexo todo o processo, você sozinha. O escritor por si só ele é um empreendedor. Com certeza. Tá? Só que ele é um empreendedor e quando o escritor tem uma editora, ele ainda tem um salvaguarda atrás dele, tá? Mesmo tendo todos os processos e tal. Quando a gente é independente, nem esse salvaguarda da editora a gente tem, né? Então a gente é empreendedor mesmo. Então você tem que sair daquele mundo, porque é muito fácil não, não é fácil. Esquece o que eu falei. É gostoso. É muito gostoso escrever. Se você consegue escrever, é muito gostoso. É gostoso sentar e escrever. Porque eu não sei explicar, surge e é visceral. Tá? É visceral. Só que quando a gente é independente, a gente mora na matéria. E a gente precisa da matéria. Se eu não comer matéria, eu vou morrer de inanição, eu vou morrer de fome. Então, a gente precisa da matéria. Então, quando a gente é independente, por mais gostoso e visceral que seja você materializar deixa eu colocar assim, um livro, tá? Colocar ali as palavras escritas num livro, você tem sim que encarar como um empreendimento. Faz parte do processo. Lembre-se disso. Eu acho que vamos ter que motivar junto com você é a pessoa ideal para isso. Vamos ter que motivar uma palestra sobre, vamos dizer que é sobre empreendedorismo não, mas sobre se aceitar como empreendedor. Nossa! Eu acho que ainda tem que fazer isso. Porque realmente, amiga, vejo muitas pessoas desacreditadas, vejo pessoas que fazem grandes coisas e não se consideram profissionais. Ou seja, eu faço cabelo, desde quando? 20 anos. Ok, que legal, cara. Eu tenho muito para aprender contigo. Por que você não se profissionaliza? Exato, porque você não se profissionaliza e não só em curso, também em atitude, sabe? Sim. Em atitude, porque então ainda a pessoa fez curso, fez isso e aquilo, mas se haja aquela que faz os cabelos, não se haja a estilista, não se haja a dona da Mara Maroma, senão a pessoa que vende os olhos. Tá entendendo? Sim. É que eu vendo nos olhos assim, aí. Aquela coisa assim que eu vejo assim que a gente fala, tá, pô, que legal, nossa, você tá. Pois é, eu tô fazendo isso agora porque eu tô desempregada. Oi? Você tá empregada, você é empreendedora. Você está empregada, você é empreendedora, né? É a mesma coisa. Pois é, eu fiquei desempregada ali, então tô aproveitando, já que eu tô em casa, assim, tô aproveitando para escrever um livro. Oi? Você está empreendendo, sabe? Você é um escritor, é uma escritora, você está empreendendo, você tem muita chance de sucesso. O profissionalismo, quando a gente encara com profissionalismo, a ser escritora, ser autora, quando a gente encara com profissionalismo essa novo caminho, né? Você realmente encara o processo. Você deixa de dar desculpas por estar escrevendo um livro, por estar empreendendo no seu livro. Você deixa de arranjar desculpas. E você passa a encarar aquilo como tua profissão, você passa a encarar aquilo como a sua segunda profissão, que é o meu caso. Eu sou terapeuta e escritora. E empreendo nos dois. Exatamente, empreende nos dois. Então você começa a encarar com seriedade, com vontade e fazendo aquilo que você gosta. Eu quero viver de artes, eu quero pintar quadro. O que você está fazendo? Então, fiquei desempregada e estou pintando os quadros aqui. Oi? De novo? Não, você está empregado, você está pintando os teus quadros e vendendo a tua arte. Só que você também não pode ficar sentado no sofá e achando que o mundo vai te encontrar. Você tem que correr atrás. Essa é a grande diferença. Sabe o que eu falo? Eu falo isso por uma imagem que eu vi. Eu vi uma imagem onde aparece um homem
correndo, só que ele tem uma vara de pescar aqui, sai daqui atrás, com a isca aqui em frente. Então ele sempre está correndo, mas ele nunca alcança. Por isso que eu não falo correndo atrás, eu falo correr na frente, gente. Corre na frente do seu sonho. Vai em frente. Sim. Porque na vida, gente, eu vou contar um segredo para vocês. A vida, gente, não é sempre daquele que cumpre as regras. E quando eu falo isso, é de que quando eu falo vai em frente, você vai. Tive a ideia, vai. Faça acontecer. Porque às vezes eu não fico esperando uma luz verde, que talvez nunca chega. Então, ou talvez ela chegue e você fica com medo e não aproveita. Então, seja... Eu acho que corajoso seria uma palavra. Seja corajoso, seja arriscado, seja ousado. Que às vezes tem muita gente que tem sucesso por seu talento, é verdade, porque tem conhecimento, porque às vezes chega um golpe de sorte que te coloca no topo, mas o único que te vai manter no topo é o conhecimento, talento e fazer as coisas da maneira, com ética, da melhor maneira. Mas, gente, tem muita gente que simplesmente está numa posição, vamos dizer assim, desfavorável profissionalmente ou pessoalmente por o simples fato de não saber se posicionar. E quando eu falo se posicionar, não é que você vai por a vida peleando com a gente, brigando com a gente. É saber se respeitar como empreendedor, saber se respeitar, é respeitar teu tempo. É isso que ela está falando. Ai, fiquei desempregada, vou fazer uns quadrinhos. Não, fiquei desempregada, mas estou aproveitando de empreender, de fazer meu próprio negócio. De lutar por meus sonhos. Porque ninguém vai te oferecer uma galeria para que você exponga sua arte se você ainda não tem o primeiro quadro, gente. Ou dizer assim, amiga, vem atrás do livro para a feira do livro. Ah, mas onde está o livro? Cadê o livro? Ai, não sei, eu sou escritora, eu quero escrever, eu gosto de escrever, mas... Cadê meu livro? Cadê meu livro? Pois é. A gente fala que a gente não pode deixar as oportunidades passar, né? Se você tem uma oportunidade, agarra ela. Só que nem sempre a oportunidade vai passar na frente. Nem sempre passa. Geralmente não passa. Geralmente não passa. Geralmente é você que tem que fazer ela. Geralmente, se a oportunidade passou na sua frente, gente, é porque você... Não, é porque você já trabalhou algo atrás que simplesmente por... Cara, trabalhaste na coisa e já isso te caiu. Mas geralmente as oportunidades não simplesmente aparecem e dizem, ah, mira, me toma, que eu tô desempregada. E quando a gente faz isso aqui, ó, pode ter certeza que é a gente que produziu a oportunidade. E aí, quando a oportunidade aparece, é porque eu já plantei lá atrás. Eu já plantei lá atrás. Aí, nesse caso, como que a oportunidade vai aparecer para mim? Apareceu agora na pré-venda. Tá aparecendo agora no podcast da Gioconda. Estamos regravando no podcast da Gioconda, fazendo um coraçãozinho. Vai aparecer lá na Feira do Livro, só que se não tivesse o livro, como que eu ia estar aqui? Exato, e vai aparecer também daqui a pouco, porque eu vou jogar a primícia, gente, eu vou contar um segredo. Aqui somos parcerias de sucesso e queremos que nossos apoiadores, a pessoa que a gente gosta, estejam sempre no próximo nível. Então, eu consegui para meu amigo uma entrevista na Rádio Praia, daqui do Casino. Olha que vai ser no início de novembro. Início de novembro com Vitória. Com a Vitória, isso mesmo. A gente não marcou a data ainda porque estava dependendo dela organizar a agenda, mas já tá, como se diz, combinado. Tá só estamos esperando ela organizar a agenda de novembro. É verdade. Viu? Só que se eu não tivesse colocado o código de sangue e honra no papel, eu ia estar aqui? Não. Eu ia estar na Rádio do Praia? Não. Então, é assim. E o processo de escrita é um processo de libertação, tá? Realmente. Então, eu acredito que o processo de fazer um cabelo também é um processo de libertação. Porque só você sabe fazer aquele cabelo, a cabeleireira tá ali fazer aquele cabelo. O processo de fazer, cortar a grama também é um processo de libertação. Porque você vai ter que saber mexer com corta-gramas para poder cortar a grama. Você não vai lá com uma tesourinha cortar graminha por graminha, né? O processo de libertação, o sentimento é o mesmo, independente de onde você estiver. Só escolha que ele vem até você. Então escolha, eu quero me libertar. Escolha, faça a sua escolha.
A vida é feita de escolhas, né? Ah, escolhi errado. Ok, o que eu aprendi com isso? Você aprendeu alguma coisa. Então, pelo menos o que não fazer, você já sabe. E é importante saber o que não fazer também. É bem importante. É bem importante. Isso. É bem importante. E o código de sangue e honra é o que eu falo assim. Eu costumo dizer assim, ó. A Helena, ela chegou para ela trouxe verdades. A Samira, ela rompeu paradigmas, tá? A Cris, ela deu asas à imaginação dela. Ela deu asas à liberdade dela, tá? A criação dela. E a Sara chegou para trazer escolhas. E além de trazer, aceitar as escolhas. Foi isso que a Sara trouxe. Até então, são as 4 mulheres que permeiam a minha escrita até agora. A ela, que foi a primeira mulher, ela expurgou. Então, ela é aquele grito que estava preso na garganta. E aí ela gritou e expurgou. É assim até agora as protagonistas que eu tenho. Terei muito mais. Teremos muito mais episódios como estes. Quero agradecer a vocês por terem acompanhado a gente. Finalizamos nosso episódio, mas apenas estão abrindo as vendas do livro da nossa querida amiga. Então, eu quero que vocês convidem as pessoas. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo o link de suas redes sociais, de todos os livros. Mas quero que você convide a eles a lerem tus livros, todos eles. Olha, leiam 240 Horas, leiam Good Hide, leiam Sangre de Diosa e leiam o Código de Sangue e Honra com o coração e a mente aberta, para você realmente entender o poder daquelas mulheres. São mulheres fortes, mas são mulheres humanas e femininas. Leiam todos os livros, principalmente o Código de Sangue e Honra, que de todos é o mais inteiro, tá? Ele é inteiro, ele pega a Sara inteira. Leia como mulher. E aí você me chama depois pra gente conversar. Muito obrigada por estar acompanhando o nosso programa e não perca mais novidades aqui no nosso canal em breve. Acompanhe-nos nas redes sociais que estarão aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço para todos vocês.